Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é do canal CyberDrops. Nesse tutorial nós vamos ensinar aqui a vocês a fazer a instalação do FireWebSense utilizando o VirtualBox. Lembrando que essa instalação ela é similar para qualquer outra distribuição. Se você for instalar a ISO em um cloud, né, no VH, né, ou qualquer cloud da sua preferência, o procedimento será o mesmo. Então temos aqui o nosso VirtualBox. Nele temos aqui duas imagens que a gente vai utilizar durante essa videoaula, uma do PFSense e a outra do Mint, que a gente vai poder acessar o PFSense depois localmente, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é com relação às configurações do FireWebSense, tá bom? Então, para o FireWebSense funcionar corretamente, não basta a gente apenas configurar ISO, só fazer a criação da máquina. A gente precisa ter alguns pré-requisitos mínimos aqui para que o FireWebSense consiga inicializar da maneira correta, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas configurações do Fire. Uma dessas configurações aqui é que o versionamento seja configurado corretamente, tá? Outro ponto importante para a sua infraestrutura é saber que o Fire, além dele trabalhar com análise de pacote de rede, né? Dependendo do que você vai configurar no FireWebSense, filtro de conteúdo, RAProx, Proxy Reverse, né? Você tem que definir aqui a memória conforme a demanda que você vai botar em cima do Fire, tá? Então no meu caso aqui é apenas um laboratório, então a gente vai utilizar 1 GB de memória RAM, ok? Com relação ao sistema operacional aqui, não vou mexer nada. Acho que o que interessa pra gente mesmo aqui é as configurações de rede. O FireWebSense, ele tem que ter o mínimo de configuração de rede feita para que ele consiga subir a primeira instalação, tá? Então aqui a gente tem no adaptador 1, é como se fosse a nossa placa de rede, a nossa placa WAN, né? É a interface que vai comunicar com a internet, tá? Então aqui na minha configuração eu coloquei em modo bridge. Tá? Eu poderia colocar em modo NAT, poderia colocar qualquer outra configuração, mas eu vou colocar em modo bridge. O que isso significa na prática? No modo bridge, o FireWebSense, no caso o meu computador, vai entregar o IP da minha rede aqui local da minha casa, tá? Então, se eu colocasse no modo NAT, o virtualizador iria iria atribuir um outro endereço, né? Iria natear a minha configuração do meu computador, né? Que eu não acho interessante nesse momento, mas sim no modo bridge, que é para refletir assim o cenário mais real possível, tá? Então aqui eu vou colocar em modo bridge, aqui na promiscuidade que eu colocar permitir tudo. E o outro ponto importante é que a gente tem a nossa segunda adaptador de rede, que vai ser a nossa LAN, tá? Do FireWebSense. Então aqui eu vou colocar no permitir tudo, coloquei um nome aqui de LAN, tá? E aí a gente já consegue inicializar nosso FireWebSense. Feito isso, a gente consegue iniciar o Fire. Vamos ligar nossa VM. A gente percebe que o meu computador local, ele recebeu um IP 9268.15.8, tá? Então, consequentemente, o meu roteador doméstico vai entregar um endereço IP similar ao meu PFSense, ok? Se eu tivesse configurado no modo NAT, isso não iria acontecer outra coisa, tá? Então, o PFSense está inicializando. A gente vai fazer a configuração do PFSense. A instalação do PFSense em si é uma instalação bem rápida, ele está lendo ali os meus componentes de hardware, e aqui a gente vai começar a fazer a instalação do PFSense em si, tá? Então aqui ele dá aqui pra gente algumas informações aqui do copyright do fabricante. Aqui, pessoal, a gente tem algumas opções aqui no bem-vindo, né? A gente quer fazer a instalação do PFSense, a gente quer recuperar aqui, a gente quer acessar a shell de recuperação, por exemplo. Se a gente quiser fazer um recovery aqui através de um arquivo XML, a gente consegue fazer essas opções. Mas no nosso caso, a gente vai fazer a instalação do PFSense em si. Aqui a gente vai utilizar o AutoZFS, né? Que ele vai fazer o próprio PFSense vai fazer o redimensionamento das partições. Aqui ele vai dar um resumo do que vai ser configurado. Veja que aqui a gente consegue ter a opção de
de discos, né, de tipos de discos, a gente consegue colocar mais de um disco no PFSense para fazer espelhamento, por exemplo, né, fazer um RAID, né, RAID 1, RAID 2, RAID 5, RAID 10 e assim por diante. No nosso caso a gente só tem um disco, né, então o nosso PFSense vai fazer em modo strip 0, né, 0 discos aqui. Aqui, como eu falei, né, a gente consegue ter as opções aqui, ó, quero colocar em strip, né, nenhuma redundância. Eu posso colocar em mirror, né, eu precisaria ter 2 HDs para fazer essa configuração. RAID 10 também eu tenho que ter um requisito mínimo de discos rígidos na minha máquina virtual. E aí a gente consegue fazer vários tipos de RAID, tá? Nesse momento a gente vai fazer o strip, né, a gente não vai fazer nenhuma redundância, vai ser uma instalação local. Ele vai me dizer aqui, ó, quais são os meus discos que ele identificou na máquina virtual. E aqui eu vou dizer que sim, para ele começar a fazer a configuração. Ele diz que, olha, tudo que tiver nesse disco aqui vai ser perdido, vai ser zerado, né? E é isso que a gente quer. E aí ele vai começar a fazer a configuração do PFSense. Vamos aguardar, a instalação é bem rápida. Perfeito. A instalação já foi concluída, né? A gente não demorou 5 minutos aí fazendo a instalação, já foi super rápida, foi completíssima. A gente vai dar um reboot aqui e aí a gente vai entrar na próxima etapa, que é fazer as configurações das interfaces de rede. Ele vai fazer uma reinicialização, vai detectar tudo novamente e aí a gente entra na segunda parte da instalação. Ele vai fazer o reconhecimento do boot aqui. Se tudo der certo, ele vai abrir a tela de configuração inicial das interfaces. Até esse momento a gente não consegue fazer o acesso no PFSense de forma gráfica, ainda é tudo via CLI, né? Então ele está lendo aqui os componentes do meu computador, né? O hardware, e se tudo der certo ele vai entrar na tela de configuração via CLI, via Shell. Perfeito. Aqui ele está reconhecendo a ISO novamente, então a gente precisa remover, né, a imagem da máquina. Então a gente vai parar a máquina aqui para a gente poder remover a ISO e fazer a reinicialização diretamente já na instalação do sistema operacional. Então perfeito, a máquina está desligada aqui, a gente vai fazer a remoção da ISO que a gente estava utilizando anteriormente. Vamos remover aqui. Pronto, agora a gente só tem o disco aqui na máquina. A gente pode dar um OK aqui e inicializar, que ele vai subir o sistema operacional diretamente no HD que a gente fez a instalação. Vamos aguardar mais uns segundinhos aqui. Prontinho, ele já fez o reconhecimento aqui, já está inicializando aqui o nosso firewall, né, na modo de linha de comando. Ó, já está configurando a interface LAN, né, e configurando a interface LAN, né. Ele só está lendo os componentes, né? A gente na verdade ainda vai fazer a configuração do firewall em si, né? Atribuir IP, atribuir o IP da rede local, né? Então a gente vai fazer toda essa configuração na próxima etapa. Perfeito, o nosso boot foi concluído com sucesso. Na próxima etapa, a gente vai fazer as configurações das interfaces de rede.